temos todos os dados, porque há estudos pós-eleitorais que são importantes de ter Para para perceber analisar melhor melhor. o que aconteceu aos votos. Eh, eu tenho visto muita gente a dar saltos de alegria por causa da votação em Ventura ter ficado nos 33%. Eu não consigo compreender porque ele há 6 anos tinha 1,3%. Portanto, e por isso é preciso ter noção de que tinha 1,3 e foi buscar 400 mil votos. 400 mil votos que em princípio não deviam ter ido, não é? Portanto, estamos a falar de uma parte do eleitorado que ainda há muito pouco tempo dizia que nunca em nenhum dia da minha vida hei de votar em André Ventura ou no Chega ou uma coisa desse género. E agora votou. Portanto, há barreiras que sucessivamente ele vai passando. É evidente que a ideia de que pudesse ganhar as eleições, a ideia de que pudesse ter uma votação esmagadora fazia parte do seu discurso habitual. Ele faz sempre o mesmo discurso, mas não era realista. Agora, é uma evolução muito, muito significativa. Repara, quem é que na área, quer dizer, as pessoas dizem, ele não pode, e não pode, na minha perspectiva, mas os argumentos é que temos de ter cuidado com eles. Não pode dizer que é o líder do centro-direita, do espaço não socialista. A verdade é que esses líderes, praticamente todos, as figuras que vieram apelar ao voto em Ventura publicamente, praticamente não existiram, foram figuras marginais. Todas as figuras importantes, os candidatos, enfim, o Coutinho Figueiredo não se pronunciou, o Luís Montenegro não se pronunciou, mas imensa gente do PSD, aquelas abaixo-assinados gigantes, tudo isso, e no fim 400 mil pessoas tiveram-se borrifando. Aliás, um pouco mais se considerarmos as que entenderam votar em branco ou votar nulo. Nulo. O que me parece são resultados, aliás, significativos, porque nós tivemos uma evolução em termos da nossa democracia neste voto em branco e voto nulo que foi em crescendo. Portanto, tinha ido em crescendo durante algumas décadas, fomos tendo cada vez mais votos em branco e votos nulo. Nos anos 70, 80, no princípio da democracia, e apesar de haver, pronto, as primeiras vezes que as pessoas votavam, nunca tinham votado, o número de brancos e nulos era baixíssimo, entre 1 e 2%. Depois, nos anos 90, um bocadinho acima de 2%. E depois percebemos que começa a haver alguma zanga com os partidos existentes e, portanto, isto vai subindo um pouco e pode chegar quase aos 4%, mas não mais do que isso. Portanto, e agora, de repente, temos uma votação que é bastante significativa. Tivemos praticamente 5% de votos brancos e nulos. Praticamente 5%. E, em alguns sítios, em algumas freguesias, 11%. Aliás, há duas freguesias que têm 11,2% de votos brancos e nulos, sobretudo votos brancos, que são duas freguesias em que as pessoas não se enganaram. Estou a falar da freguesia da Estrela, portanto, que é a freguesia onde fica o bairro da Lapa, em Lisboa, portanto, uma freguesia podemos considerar rica, e a freguesia de Aldoar, no Gil de Foz do Douro, que é outra freguesia rica. O que é que distingue estas duas freguesias? São freguesias onde na primeira volta ganhou o Coutinho Figueiredo. Portanto, estamos a falar de eleitores de classe média alta ou mesmo alta, que foram às urnas para votar em branco ou votarem ou anularem o voto, numa percentagem como já não víamos há muito tempo. Portanto, quem são estes eleitores? Eu acho que é interessante ver, sobretudo acho que os partidos do centro-direita têm que ver, toda a gente tem que ver, porque uma das coisas que poderá ser interessante ver é até que ponto é que estes eleitores são jovens eleitores. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque, como sabemos, o candidato que na primeira volta teve mais votos dos jovens foi Coutinho Figueiredo. Isto aconteceu em freguesias onde Coutinho Figueiredo teve vantagem, portanto, corresponderá aqui a votos de jovens também, porque isto pode ter o significado de estarmos a ver uma transferência, uma mudança quase que geracional naquilo que são, ou mesmo geracional, naquilo que são as motivações de voto de muitos eleitores. Estes eleitores, com menos de 35 anos, vá lá, são pessoas para quem as referências dos mais velhos já não são outras. São pessoas que, reparem, um eleitor com menos de 35 anos tinha 10 quando nós entramos para o euro. Portanto, a única memória que tem é vivida, enfim, os livros de história é outra coisa, são de longos períodos sucessivas crises, e quando finalmente chega à idade adulta
a maior parte das outras pessoas mais velhas têm os seus problemas resolvidos e eles não têm casa. Ou não conseguem progredir nos empregos, ou etc, etc, etc. Portanto, há aqui algo que merecia ver com mais atenção. Não estou a dizer que foi isso que aconteceu, mas eu gostava de Hum. ter mais dados para perceber isso melhor. Porque, repara, havia essencialmente 1,5 milhões de votos de Coutinho Figueiredo e Marcos Mendes que estavam em disputa na segunda volta. Porventura, alguns ainda também do VML, se bem que esses votos sejam mais indefiníveis, digamos assim, em termos de alinhamento. Deste 1,5 milhão, Ventura foi buscar 400 mil. É uma fatia significativa, é mais de um quarto, é mais de um em cada quatro. Portanto, não creio que nós possamos, como muitas pessoas dizem, deitar foguetes e ver Ventura como o grande derrotado das eleições. Quer dizer, imaginar que há um grande vencedor que é António José Seguro, indiscutivelmente. Sobretudo por ele vir de onde vem, que é da inexistência. Quer dizer, era alguém que estava longe da política, que não se imaginava que voltasse, que teve que fazer um caminho contra o seu próprio partido e depois, em boa parte, eu acho que até beneficiou disso. Ter feito o caminho contra o seu próprio partido, contra o costismo e o pedronunismo, portanto, toda aquela gente que andou ali a dizer que ele não tinha dimensão, que não era pessoa para aquele lugar, e portanto, Não tinha os mínimos. não cumpria os mínimos, exatamente a expressão De uma Augusto das Santos figuras Silva. mais sinistras dos últimos anos em Portugal, portanto, e que diz muito sobre o país que fomos durante os últimos anos. Quer dizer, eu chamei sinistra a pessoa que foi mais tempo ministro em Portugal. Portanto, estou a falar de Augusto Santos Silva. E que ocupou mais cargos diferentes. E que depois ainda foi Presidente da Assembleia da República. E que depois ainda andou a dar gás ao Chega. Portanto, a ver se conseguia seguir aquela velha estratégia de encostar, entalar, de alguma forma, os partidos à direita do Partido Socialista para eternizar o Partido Socialista no poder. Um Partido Socialista com Augusto Santos Silva seria uma coisa parecida com a atual PSOE em Espanha de Pedro Sánchez. Portanto, não tínhamos muitas dúvidas sobre o tipo de partido que era. Desse ponto de vista, aquilo que, agora olhando para a frente, aquilo que resulta destas eleições é que temos um Presidente da República que, como ele disse logo, sabe que a sua maioria se dissolve no dia hoje já se dissolveu, não é? Portanto, enfim, ainda podemos esperar mais uma semana para ver os votos que faltam contar, mas não é muito significativo o que aconteceu para a próxima semana. Ele tem noção disso, que não pode fazer, quer dizer, fazer aquilo que, por exemplo, Marcelo também teoricamente poderia ter feito há 5 anos, quando ele tem 60%, com muitos votos de socialistas, porque recordemos, o Partido Socialista na altura tinha um candidato, mas que era também ele contra a linha oficial, portanto era Ana Gomes. António Costa resolveu sentar-se entre duas cadeiras e também não é exatamente a mesma situação, por exemplo, que tinha Mário Soares quando foi reeleito, com os tais 70% dos votos, mas aí com o apoio claro do partido que estava do PSD, de Cavaco Silva, perdão, mas que nós sabemos que ele não ligou nenhuma a isso, porque faz um segundo mandato em que vai por um caminho totalmente diferente e vai fazer o mais possível a vida negra a Cavaco Silva. Mas estamos a falar do segundo mandato e estamos a falar de um tempo muito diferente. E desse ponto de vista, se Luís Montenegro teve uma derrota imensa na primeira volta, eu acho que ele ontem respirou de alívio, porque podia ter sido pior. Ou um resultado esmagador de Seguro seria mais complicado para ele, qualquer coisa acima de 70%, não chegou lá, ou um resultado de André Ventura com mais 100 mil votos ou 150 mil votos também permitiria que André Ventura ontem chega e tal, ele teve uma percentagem maior, mas aquilo que ele tinha dito não era uma percentagem maior, era mais um voto. Portanto, é evidente que isto vale o que vale para os eleitores, mas não dá o mesmo tipo de balanço que teria sido se ele tivesse 35%, 36% ou 40% no limite, como algumas pessoas chegaram a prever, e portanto fica ali naquele, nenhum ficou demasiado forte, nem o outro também, quer dizer, ambos ficam abaixo daqueles limiares que poderiam ser mais complicados para ele. Os sinais que vêm de ontem à noite, e particularmente da intervenção, sobretudo de António José Seguro,
é que se vai procurar navegar de uma outra forma neste novo mundo dos três corpos, ou dos três partidos, que é um mundo difícil e imprevisível em muitos aspectos. Eh, Ontem houve uma outra eleição Uhum. em Espanha e que tem algum tem, a meu ver, algum significado, porque são sinais daquilo que pode estar a acontecer. A eleição foi em Aragão, portanto, é uma região de Espanha, é uma região significativa, porque habitualmente a votação em Aragão costuma votar de forma igual ao que vota o país nacionalmente, portanto, aquilo é uma espécie de mega sondagem, é o chamada, as pessoas dos estudos eleitorais chamam isto, chamam freguesias tipo às freguesias que habitualmente votavam de forma quase igual à percentagem nacional, ali será a região tipo de Espanha. Ora bem, porquê é que houve eleições em Aragão? Houve eleições em Aragão porque o partido irmão do Chega espanhol, o Vox, gerou uma crise política e o partido irmão, digamos assim, do nosso PSD, que é o PP espanhol, Partido Popular, resolveu antecipar as eleições, tentando ir buscar uma maioria absoluta. Já tinha tentado isso na Extremadura, sem sucesso, aqui mesmo ao lado. Portanto, e agora tentou em Aragão, porque quer num sítio, quer no outro, não teve sucesso. Porque quer num sítio, quer no outro, o Vox subiu. O Vox é um partido, já falámos várias vezes dele aqui, não é exatamente igual ao Chega, mas tem desempenhado no espaço político um papel parecido. E temos lá um partido socialista que está no poder, ao contrário do que aqui acontece, mas que tem feito do Vox uma espécie de seguro de vida. Como de alguma forma o nosso PS tentou fazer sem êxito, mas tentou fazer, que é, eu crio aqui um partido à direita do Partido Popular, esse partido vai criar sucessivos problemas de governação ao Partido Popular e, portanto, eu não o deixo, ele não deixa e o Partido Popular não quer governar com ele e, portanto, o PSOE, no caso espanhol, fica eternamente no poder. Ora bem, em Portugal isso não funcionou, mas nós temos a noção de que na Assembleia da República vamos ter este problema. Portanto, vamos ter muitas situações em que o Chega se vai comportar de alguma forma parecido com o Vox. Já tivemos na última votação do Orçamento de Estado e provavelmente podemos prever que isso vá continuar assim. Porventura, qual é aqui a grande diferença? Aqui a grande diferença é que, como o nosso PP, portanto, o nosso PSD está no poder, temos Luís Montenegro no poder, ele tem um espaço em que consegue fazer pisca-pisca, que é, porventura, no caso do orçamento, fazer pisca-pisca para o lado do Partido Socialista, como aconteceu agora, e como em condições, talvez até com a ajuda de António José Seguro, com a noção do lado de José Luís Carneiro, que as coisas têm que estar tempo ao tempo, acontecerá porventura mais vezes, portanto aqui também dependerá se não houver uma crise muito complicada e portanto se tudo começar a continuar mais ou menos como está, não há cortes, não há essas coisas complicadas que muitas vezes fazem com que os partidos da oposição rompam, já nem abstenções violentas consigam fazer, portanto, mas do lado do Chega há pontos na agenda que para já o governo tem-se aproximado do Chega, a nacionalidade, a imigração, e esses pontos que em Espanha não há, o PP não tem muito espaço para isso, porque não está no poder, a não ser em algumas regiões, mas aí não tem mesmo a capacidade de governo que tem o governo central, não consegue fazer tão facilmente este ora pisca à direita, ora pisca à esquerda. Portanto, não sei se vai conseguir manter isto, porque conforme E os pontos também, forem porque, quentes... desculpa interromper-te, o Vox é muito mais duro a negociar. O Vox é um partido diferente, não é? Sim, do que o nosso Chega. O nosso Chega faz muito estardalhaço, é muita coisa e tal. O Vox é um partido mais... Eu não estou a dizer que seja mais duro nas suas posições. Estou a dizer que é mais duro a negociar. É mais ideológico, é mais sólido. E duro a negociar, muito sólido porque tem quadros, não está pendurado num líder. Embora tenha um líder muito carismático, mas não está pendurado num... Mas seja lá como for, a situação de facto é diferente. Aquilo também depois depende de região para região em Espanha. A situação é diferente, mas percebe-se
até por aquilo que aconteceu em Aragão. Em Aragão já agora o resultado foi, o Vox duplicou a sua presença na Assembleia de Aragão, o PSOE teve o pior resultado sempre em Aragão, portanto algo parecido, só que o PP perdeu, quer dizer, também caiu, não caiu tanto, caiu um bocadinho, o PSOE caiu imenso, em termos de deputados perdeu 2 deputados, o PSOE perdeu 7 ou 8, e o Vox duplicou. Pronto, portanto temos uma situação em que se vai manter a dificuldade da governação em Aragão, como se mantém na Extremadura, como se mantém noutras regiões espanholas, sempre naquela tensão que é o jogo em Espanha de um Partido Socialista tipo Pedro Nunista, enfim, com outro, também é Pedro, mas é Pedro Sanchista, que temos que nos aguentar no poder dizendo que os outros, quando chegarem, trazem para dentro do governo o Vox, aqui trazem para dentro do governo o Chega, ou governam com o Chega. Esse discurso talvez não tenha resultado tanto em Portugal, até porque há uma diferença grande em Portugal, é que, digamos, a ligação dos partidos políticos ao passado é diferente. Quer dizer, não há nenhuma ligação em termos, quer dizer, a não ser nas margens das margens, entre André Ventura e o passado pré-25 de Abril, não se pode dizer o mesmo do Vox, e depois, como há muitos outros fatores diferentes em Espanha, que é as nacionalidades, essas coisas todas, tudo aquilo depois é diferente. Mas há algo que está aqui claro. Quando temos três blocos grandes, encontrar estabilidade é muito difícil. E isto não está a acontecer só em Portugal, não é? Portanto, porque há sempre aqui um enorme dilema, que vai continuar a ser o dilema, eu diria que em primeiro lugar do PSD, mas no limite também o dilema do Partido Socialista, de um Partido Socialista mais responsável, que é saber se, ao fazerem acordos que permitem a governação, ou meios acordos, não abrem mais espaço aos partidos que estão contra isso. Em Portugal, nós temos uma solução diferente dos outros países. Nos outros países, muitas vezes isto faz através de acordos de governo, é a tradição, não é? Portanto, ainda agora, por exemplo, temos uma situação dessas na Holanda, não é? O partido mais radical chegou a ser o primeiro partido, agora perdeu alguma votação, continua a ser um partido muito forte, mas os outros partidos fizeram um bloco central à holandesa. É o que se passa na Áustria, é o que se passa na Alemanha, portanto, mas são tradições em que os governos têm que ser maioritários. Não é a nossa. A nossa tradição permite governar com governos minoritários e acordos pontuais, o que é, apesar de tudo, uma válvula de escape para os dois velhos grandes partidos, não é? Já lhes posso chamar assim, PS e PSD, que não têm obrigatoriamente de se casar e deixar todo o protesto, ora na extrema-esquerda, que neste momento está residual, ora na direita mais radical. Pronto. Como é que isto se vai passar nos próximos tempos? Eu acho que, desse ponto de vista, a chave vai ser o equilíbrio entre um António José Seguro, que percebeu-se por ontem e está na sua natureza, não vai querer provocar crises rapidamente, portanto, não vai querer repetir as soluções de Marcelo Rebelo de Sousa, mesmo que haja uma crise no orçamento. Eu acho que eu anteciparia que o seu primeiro instinto é: façam outro, e não, vamos para eleições. Portanto, ao contrário do que aconteceu com Marcelo Rebelo de Sousa, por culpa própria, porque ele próprio achou que podia brincar com as palavras. Portanto, ele tem muito mais cuidado com as palavras. Sim, reparem, claro. Ontem foram feitas perguntas a que ele podia ter respondido diretamente, ele não respondeu. Por exemplo, nunca percebeu se ele vai ou não entregar o cartão do PS. Não vai. Pois, pareceu-me que não vai. Mas não vai. A forma mas, por exemplo, quando várias vezes os jornalistas queriam que ele dissesse mal do governo, ele nunca disse. Não. Ou que ele dissesse que ia fazer isto ao governo ou ia fazer aquele outro, ele nunca disse. Portanto, ele não se comprometeu com nada. Eu acho que ele é o caminho que ele vai preferir. É porventura o caminho que neste momento José Luís Carneiro também prefere, apesar de, pela natureza das coisas, ele ter que ser mais oposição, claramente, não é?
eu diria, também o caminho que aqueles autarcas socialistas que resistiram e que são bastante mais moderados e pragmáticos que muitos do que a bancada parlamentar, por exemplo, que é bastante mais radical, também prefere, e portanto há aqui algum espaço de manobra, algum espaço para o governo continuar a governar sem ter a ideia de que isto só dura até ao próximo orçamento. Eu não arriscaria dizer isso. Qual vai ser, porventura, a primeira chave para entendermos isso? Primeiro sinal. Bem, há o discurso da tomada de posse, os discursos serão importantes, mas depois, porventura, mais do que a sinal da tomada de posse, eu acho que vou dar com muita atenção a quem é que ele nomeia para a casa, para Belém. Portanto, qual é a equipa com que ele vai trabalhar? Dele e o Conselho de Estado. O Conselho de Estado é menos relevante. É menos importante. O Conselho de Estado é menos relevante. O Conselho de Estado... Há pessoas que já pairam. Pronto, o Conselho de Estado é... Fala-se muito do Conselho de Estado, mas o Conselho de Estado não manda nada, não resolve nada, serve para dizer, eu vou discutir no Conselho de Estado, e não serve para mais nada. Agora, quem aconselha, quem assegura a ligação ao governo, quem vê os dossiês antes de eles serem aprovados e faz aquele vai e vem entre Belém e São Bento, entre palácios, saber que pessoas são essas é muito relevante. E quem vai ser o chefe da Casa Civil, quem vai ser, enfim, também o chefe da Casa Militar, porventura, vamos passar um período em que é relevante as questões da defesa, ver quem é que são as pessoas, os assessores económicos, os assessores para os assuntos sociais, quem é que o ajuda a escrever os discursos, tudo isto é relevante. Tudo isto são sinais, por exemplo, quando nós olhamos para a primeira Casa Civil de Mário Soares, é uma Casa Civil muito moderada, a segunda já não é a mesma coisa, ele evolui um bocadinho entre o primeiro e o segundo mandato, portanto não é exatamente igual. E há figuras, por exemplo, no caso, só para dar uma ideia, naquele tema que foi muito, muito, muito fraturante dentro do Partido Socialista, que foi quando Jorge Sampaio não dissolve o Parlamento quando Durão Barroso vai para a Comissão Europeia. Vai para Bruxelas, 2004. nessa altura, digamos, o Jorge Sampaio era uma pessoa que no Partido Socialista era mais à esquerda do que Mário Soares. Toda a gente diria, ele vai fazer isso, mas, atenção, ele tinha uma cultura britânica, aliás, toda a gente sabe, ele falava melhor inglês do que português, e uma cultura, portanto, a noção de que o Parlamento é central e que, portanto, o Parlamento, havendo uma maioria, eu não tenho porque dissolver, mas nas discussões que houve, esta história não está muito bem feita, na altura escreveu-se um pouco sobre isso, nas discussões que houve dentro da Casa Civil, alguns dos membros importantes da Casa Civil foram determinantes nesse equilíbrio, que não foi uma decisão, foi porventura uma das decisões complicadas do mandato dele, para saber se dissolve, se não dissolve, provocou aquela crise no Partido Socialista que todos nos recordamos, mas isso teve a ver com outra Casa Civil, ele se calhar não fazia isso. Assim como porventura há alturas no mandato de Mário Soares, em que também percebemos que com outra Casa Civil aquilo não teria acontecido daquela forma, e até no mandato e até em algumas figuras do mandato de Cavaco Silva, onde a Casa Civil nunca teve importância nenhuma foi com o Marcelo não lhe ligava nenhuma, mas isso também é uma bizarrice. A Casa Militar e quer dizer, aquilo praticamente não existia. Eu creio que com seguro vamos regressar digamos, à tradição mais saudável, que é ver um conjunto de pessoas à volta do Presidente que o apoiam e que não o deixam isolado, porque esse também foi um dos problemas de Marcelo. E quando percebemos quem são os nomes, quem são as pessoas escolhidas, até porque ele tinha um grupo de conselheiros políticos plural, mais plural do que portanto, com pessoas que iam da esquerda, como Ana Gomes, até pessoas que vinham claramente da direita, como por exemplo agora não estou a lembrar o nome. O Jorge Marrão? Sim, mas mais do que o Jorge Marrão, o outro que era do PSD, até muito próximo. Ele às vezes vem cá falar de coisa, foi presidente da FLAD, agora está-me a falhar o nome. O Vasco Rato? Vasco Rato, provavelmente mais assumidamente partidário. E direita, porque... Sim, mais direita até assumidamente do que... E portanto tínhamos este... Aliás, sublinho-se, ontem um dos grandes abraços de António José Seguro foi precisamente a Jorge Marrão. Quando vamos ver quem é que o vai aconselhar. Isso vai nos dar algumas pistas, pelo menos para os primeiros 2-3 anos, e para terminar, eu creio que o seu instinto é cumprir aquilo que ele disse, isto é, eleições daqui a 3 anos e meio. Foi talvez aquilo que na noite de ontem Luís Montenegro mais gostou de ouvir.